vamos comentar um pouco no que o Lutero então se baseou em coisas judaicas e cabalistas. Primeiro, proibição de imagens, né? Tanto pelo judaísmo como pela Cabalá, você não pode ter imagem. Por quê? Porque a imagem, ela se refere a alguma coisa do céu, né? Então, quando nós, católicos, rezamos para a imagem, a gente não está adorando uma coisa concreta. Não estamos fazendo adoração. Adoração é só para Deus. Aquilo é uma imagem, ela representa alguém que está no céu. Se a gente tem uma imagem de Nossa Senhora existe, está lá no céu de corpo e alma, e nós temos uma imagem que remete a ela e estamos rezando para essa imagem, não estamos adorando. E por que a Bíblia, então, proíbe imagem? Na realidade, aí é um problema de interpretação, né? Que a Bíblia estava proibindo ídolo e não imagem, porque nos povos do Oriente se adoravam ídolos, né? Então havia o ídolo de Baal, Moloque e outros, romanos, gregos, egípcios, tudo quanto é o povo lá do Oriente Próximo, do norte da África e da Europa também, né? Eles adoravam ídolos, e muitos desses ídolos faziam prodígios, manifestações diabólicas, nas palavras de São Paulo. Então, as mulheres, então, às vezes tinham seus filhos e entregavam para Baal numa boca de fogo. E havia manifestações, isso que não é explicado. Esses ídolos se manifestavam, eram prodígios, né? Coisas preternaturais feitas pelo demônio. Então, o que a Bíblia proíbe é isso, e não imagem, que é uma representação de santos que estão no céu. Mas a razão do ponto de vista da Cabalá para não ter imagem é que se Deus ele é oculto e tudo que está lá na esfera assim, do céu, né? Lógico que a Cabalá não vai usar essa expressão céu, do ponto de vista católico, né? Só fazendo aqui uma ponte. Tudo que estaria nesse espírito, como não é passível de compreensão racional, não dá para fazer ponte, porque é tudo por vias esotéricas, então você não pode ter imagem, porque justamente a imagem é com a ponte com o sagrado, né? Então por isso que não pode ter imagem. Então esse veio do Lutero, do protestantismo, de condenar a imagem, é uma coisa muito judaica e muito cabalista, sem dúvida nenhuma. A influência da Cabala no Lutero se deu de maneira direta? Ou seja, ele leu ou Zohar ou algum outro autor cabalista, ou ela se deu indiretamente pelo Joaquim de Fiore? Então, boa pergunta. Eu acho que ele não leu, né? Não tem prova. Ele cita a Cabalá, no Conversa sobre a Mesa, vale muito a pena comprar esse livro. A Flos Carmelli também editou esse livro, que mostra muito do pensamento do Lutero, né? Que, aliás, era um horroroso, falava um monte de palavrão. Nossa, uma coisa assim triste, dá dor no coração ver o que ele falava de Nosso Senhor Jesus Cristo, Lutero. Então ele blasfemava, né? E nesse Conversas à Mesa, ele cita a Cabalá, então ele conhecia. Agora, ele conhecia por meio de quem? Boa pergunta. Ele conhecia provavelmente por meio do Reuchlin. Reuchlin teve acesso à Cabala e levou para a região. Não havia Alemanha na época, né? Mas na região onde havia Alemanha, ele levou esse pensamento para lá e o Lutero teve acesso a ele. Porém, o Lutero também teve acesso ao pensamento do mestre Eckhart. E o mestre Eckhart é sabido que tinha um conhecimento também cabalista também. O Guilherme de Ockham, que eu saiba, pelo menos dos que eu vi, porque o Lutero teve influência de Guilherme de Ockham e de mestre Eckhart, né? De Ockham, eu não lembro de nenhum contato dele com a Cabala, mas o mestre Eckhart, sim. Então, o contato do Lutero provavelmente foi com esses dois discos, com o Reuchlin e com o mestre Eckhart, né? E, de fato, ele citando a palavra Kabbalah na Conversa sobre a Mesa e a doutrina dele incorporando certas coisas, a gente sabe que teve influência, óbvio, né? A própria questão do livre-exame também tem um dado assim. Por quê? Porque determinada corrente aí da mística judaica diz que quando os judeus estavam lá no deserto, houve a recepção da lei e tal por Moisés, mas na realidade cada judeu individual poderia ter uma interpretação diferente do texto sagrado, porque como cada um tem uma partícula divina, então
cada um tem um conhecimento da divindade particular e diferente do outro. E que a integração de todos daria a solução para o texto sagrado, né? Então, ora, isso aí é um livre-exame, né? Claro. Então, a ideia do livre-exame não foi criada pelo Lutero, já tinha uma certa tradição da mística judaica, né, nesses termos, né? Do livre-exame da Bíblia, né? Lutero foi só um sintetizador de heresia, né? Foi Ele não criou nada. de heresia, exatamente. Ele também criou um antinomismo também, só que a expressão que se dá para ele é um outro nome que agora me fugiu, mas ele também negava a moral, né? Sob certo ângulo, e ele também falava que esse negócio de ter fé, crer fé e pé, que é a vontade, que é a expressão que ele usava, é bem cabalista. Isso aí daqui a pouco eu vou comentar por quê, mas vai ficar mais claro mais para frente. Acho que aquela hora eu falei errado, era para ser o Joaquim de Fiore, não... Não, mas Joaquim de Fiore também exerceu influência em Lutero também. Isso aí é impressionante, Joaquim de Fiore, acho que não escapa ninguém aí dele, não. Ele foi com uma ruptura, então. Existe um antes e depois dele, assim, bem... Esse negócio da coisa histórica realmente é impressionante. Outra, idolatria do texto sagrado. Os protestantes nos acusam de fazer idolatria com imagens, que eu já provei que não é assim. Agora, eles idolatram a Bíblia. Eles transformaram a Bíblia num ídolo, né? De fato, a Bíblia ele se tornou um ídolo, se tornou uma coisa assim meio mágica. Uma coisa como se a própria Bíblia fosse a encarnação de alguma coisa. Ele é um texto sagrado, mas ele não é a encarnação de nada. E de onde que vem essa visão idolátrica que os protestantes têm da Bíblia? Vem da Cabalá, né? Então, a Cabalá, ela lê o texto sagrado como um vestimento. Essa é uma outra expressão importante, né, que eu tinha esquecido de falar. Então, o texto, principalmente a Torá, que são os 5 primeiros livros, a Cabalá vê eles como roupa, como vestimentos. Inclusive, a expressão, eu acho que está próprio no Zohar. A Torá são vestimentas. Então, para você ver a carne mesmo, o sentido oculto, você tem que ter uma coisa oculta. Então, a Torá só tem a aparência, tem a roupa. A carne mesmo, tá oculta, que você vai ter que desvendar de acordo com alguns exercícios, como gematria, notaricon e temurar. Ora, essa obsessão pelo hebraico, que muitos rabinos têm, obsessão pela gramática, associar números a letras, ver a origem etimológica de palavra, ficar comparando versões é uma coisa que deu origem ao protestantismo quando eles analisam via sola escritura, exatamente, só que é uma versão um pouco mais light dos métodos cabalistas de desvendar os textos sagrados, né? Então, outra influência do judaísmo, mais do judaísmo, não tanto da Cabala, sobre o protestantismo, é que os templos protestantes não são lugares de sacrifício, são lugares de oração, né? São templos de oração, que é justamente depois do fim do segundo templo, destruído pelos romanos. Então, os judeus passaram a rezar na sinagoga. Já tinha sinagoga antes, mas haviam as sinagogas e o templo. O único lugar que os judeus podiam fazer sacrifício é no templo. Então, hoje, nenhum judeu pode fazer sacrifício em lugar nenhum, só pode ser no templo. Então, o que eles fazem na sinagoga? Só rezam e leem os textos sagrados. O que os protestantes fazem nos seus templos? Só rezam e leem os seus templos sagrados e cantam as músicas. Eles não fazem sacrifício, também é uma outra herança aí judaica, né? Outro que nós podemos ver, contratualismo, né? Muitos associam o contratualismo contratualismo mesmo dos filósofos, John Locke, Hobbes e outros, a uma certa influência protestante, né? Mas, na realidade, essa influência é judaica. O contratualismo, como tal, é uma visão judaica. Quem explica muito bem isso, já recomendo o livro, é do Werner Sombart, né? Ele explica bem isso. Outra influência deles Bom, tem várias, né? Ódio à metafísica também. A Cabalá é totalmente antimetafísica. Então, ela não está preocupada com deduções racionais, com silogismos. Pelo contrário, tudo isso é o jogo das aparências, está nas vestimentas, está na roupa. A coisa oculta
não é feita por meio de raciocínios, né? Outra coisa que podíamos associar do protestantismo também associado à Kabbalah, a hierarquia religiosa. A Kabbalah, ela defende o igualitarismo também, né? Ela defende o igualitarismo. E assim vai. Tem outras coisas aí, mas vamos ficar por aqui. O senhor comentou da influência fez uma distinção quando fala essa influência ela é mais judaica que cabalista. Qual seria a diferença fundamental entre a Cabala e o judaísmo? Então, essa diferença atenuou ao longo da história, hein? Hoje tem muito rabino dizendo que a essência do judaísmo, eu vi essa palavra de um rabino, a essência do judaísmo é a Kabbalah. Então mudou muito. No passado não era assim. No passado eu falo séculos atrás, né? Então eles se viam a Kabbalah como uma coisa assim herética. Então aquilo lá está errado. Não tem esse negócio de sentido oculto. Temos aqui o Talmud, né? Talmud todo judeu tem que... Rabino, né? E quem quiser se aprofundar tem que estudar o Talmud, tem que estar lá conhecendo... o Talmud é gigantesco, né? Uma coisa assim, uma obra gigantesca. Então o estudo do Talmud é da vida inteira. Então, é o Talmud. Para a escola rabínica tradicional, o Talmud é a grande obra que existe no judaísmo. Para eles, até acima da Torá, né? Agora, com o passar do tempo, a Kabbalah, que era então mais restrita, que alguns judeus acusavam até de ser herética, passou a ser uma coisa do âmago do judaísmo. Impressionante. Não estou dizendo que é para todos, hein? Mas ela cada vez mais cresceu, né? Cada vez mais cresceu. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.